trabalho de saúde é um problemão, que a gente também tem que tomar nesse campo aqui. Assédio moral, obviamente que está relacionado, né, à nossa gestão, à forma como está organizado o trabalho, às nossas condições concretas, mas também diz respeito a uma relação que a gente está estabelecendo com o povo, ou com os usuários. Isso tem que ser problematizado. Avançando, acolhimento. E aqui uma polêmica que nós temos estabelecido por dentro da comunicação da PNH, entendendo o acolhimento como uma diretriz. E nós temos um dispositivo que nós chamamos de acolhimento com classificação de risco. Tá? Então, o que é uma diretriz? A diretriz, ela, no caso aqui, ela é ética, né? Ético-política. O que é acolher? Acolher como uma atitude, como uma ética, como um ethos, como uma atitude, da gente ter um contrato que permita dizer a seguinte frase: todos aqueles a qual nós estamos referenciados, na qual esse serviço trata, ele tem que acolher essa pessoa. O que é acolher? Acolher é uma atitude generosa, né, de recebimento do outro e de acatamento daquilo que o outro vem nos dizer, daquilo que o outro traz uma necessidade expressa na forma de uma demanda. Ele chegou ao serviço, né? Então, nós estamos tomando como uma diretriz o acolhimento de qualquer de um qualquer, a qualquer tempo, se esse qualquer tempo for o tempo desse serviço. Enquanto estiver aberto, tem que acolher. Acolher é uma atitude que comporta todos os trabalhadores de saúde, mas na organização do processo de trabalho, muitas vezes temos que nos perguntar, nesse enfrentamento primeiro, né, esse enfrentamento entre aspas, né? Mas esse enfrentamento primeiro com uma demanda que chega, isso tem que ser discutido pela equipe. Quem faz isso? Como é que faz isso? Né? Porque esse trabalho aqui de acolhimento é um dos trabalhos que mais gera sofrimento e dor para o trabalhador em saúde. Né? Aliás, dizem que ninguém deveria ficar nesse tipo de tarefa mais de 6 meses. Tema da ambiência, né? Diretriz é a ambiência, né? E o nosso dispositivo é a construção de projetos cogeridos de ambiência. Entendendo aqui a ambiência, tá? A Mirella, que é uma das nossas consultoras, né? Então, para esse tema, né? Tem formulado, né? Está fazendo sua tese, inclusive, sobre isso, coisa e tal, né? Nós temos entendido aqui a ambiência como indo para além, né? do que a gente pode denominar de ambiente físico. Né? Mas do ponto de vista dispositivo, quando a gente está pensando, inclusive, a remodelação dos nossos espaços físicos, a nossa tradição burocrática no SUS chama o engenheiro, aliás, chama um arquiteto em geral, o sujeito vai lá, conversa com o gestor, porque o gestor é que sabe, né? Chama o engenheiro, né? Os arquitetos ficam putos quando eu falo uma coisa e falo o contrário, né? Chama os dois, né? Chama os dois e eles preparam um projeto de reforma daquele ambiente, né? E os trabalhadores de saúde, muitas vezes, são consultados, mas perifericamente, né? Não participam decisivamente daquele processo. E nós temos relatos interessantíssimos no Brasil, um de Porto Alegre, inclusive, né, Simone? Que o pessoal do GHC, lá do Hospital Conceição, que fez uma reforma da porta de entrada, que ficou maravilhoso do ponto de vista arquitetônico, do material utilizado, e os médicos e enfermeiros lá dizem o seguinte: que saudade do nosso mocó, do nosso lugar degradado, porque aquele lugar que a gente se entendia, aquele lugar que a gente gostava, criaram uma coisa aqui que a gente não está sabendo o que é isso. Né? E para nós a ideia da ambiência que é mais importante é que essas reformas, essas modificações da ambiência, elas têm que informar modificações em processo de trabalho. A gente está apostando aqui em cogestão, a maioria dos serviços de saúde não tem lugar para a equipe sentar. Está pensando em clínica ampliada, como é que vamos pensar em interconsulta? Aí cada consultório tem uma portinha, um não se comunica com o outro. Então, a problematização da ambiência, né? Aliás, se o SUS fosse uma política coerente, tenho dito isso para Temporão, nós deveríamos pensar todos os investimentos do SUS em urgência, reforma do hospital, compra de equipamento, com essa ideia de ambiência. A ideia que uma diretriz nossa é aprofundar e radicalizar a defesa dos direitos dos usuários. A humanização é responsável pela construção da Carta dos Direitos dos Usuários. Inclusive, há uma série de iniciativas no Congresso hoje, eu tenho sido chamado com uma certa frequência para lá, para discutir lei, para colocar isso. Agora, ontem mesmo, um deputado chegou uma petição lá via assessoria parlamentar do Congresso,
um deputado colocando uma lei de que, como nos bancos ninguém pode esperar mais de 30 minutos em fila, que no SUS também a gente tem a lei. Isso é sério, gente. Os caras estão com a lei na boca do leão lá para tramitar nas comissões, né? Essa ideia de defesa dos usuários, para nós, é fundamental, porque essa é a aliança que a gente está... Eu acho que a gente que produz aqui, né? Valorização do trabalho e, ao mesmo tempo, direito do usuário. O usuário tem direito, tem código de direito do usuário, né? E isso tem que ser reconhecido como uma força constrangedora para a organização dos processos de gestão e do cuidado. A gente não pode tudo, né? Tem aqui o outro, e esse outro está informando que ele tem direitos, e esses direitos informam um conjunto de questões para nós organizarmos o processo de trabalho, né? Uma outra diretriz é fomento de coletivos e redes, né? Acionamento de redes, e uma que a gente está incluindo recentemente é a diretriz da construção da memória do SUS que dá certo. A gente mudou um pouco esse nome aqui, mas essa ideia da construção de memória do SUS. Eu comecei falando aqui da dificuldade que a gente tem de falar que esse SUS dá certo. Se tivesse um congresso no Brasil hoje para falar que um SUS dá certo, a gente teria muita pouca, talvez menos informação para lá analisar, discutir, de falar de dificuldades e problemas do SUS, né? Deve dizer, não, é porque a gente tem mais dificuldade do que acerto. Talvez seja por isso, né? Há uma predominância aqui, porque há uma prevalência maior de problemas em relação a isso. Mas há também porque talvez a gente tenha, assim como falava ali antes Nelson, né? A ideia da gente construir narrativas que nos ajudam a compreender nossas próprias trajetórias, enquanto política, enquanto trajetória desses grupos, tá? Eu peguei uma frase do Gastão, nesse seminário em Brasília, Gastão era na época secretário executivo, que ele dizia o seguinte, né? A humanização não é um discurso piegas, não é uma política ingênua, banal, é uma aposta radical, né? E aí eu fiz um pequeno texto, que uma hora eu posso passar, que eu fui perguntando o que seria então um SUS o que é uma humanização que é piegas e o que não seria piegas, né? E assim por diante, fazendo um pouco essa conversa. E aí, quando a gente foi abrir o curso de humanização em Porto Alegre, em junho agora, que Simone é a coordenadora, o Edu Passos faz a seguinte fala provocadora lá na sua fala de abertura do curso, né? O Gastão falava radical, e ele, sem dialogar com essa frase, né, diz o seguinte: radical mesmo, né? A aposta radical é apostar na autonomia e no protagonismo dos sujeitos, né? Então essa é a radicalidade na qual a gente imagina que a humanização faz, né? De apostar nessa capacidade da gente de recriar, de reinventar, né? De ser protagonista, de ser o criador e a criatura ao mesmo tempo dessa obra que queremos, que é a mudança, né? A continuação da reforma nas práticas de gestão e nas práticas da atenção. Porque se a ideia da autonomia é a produção de regras, né, a partir de si, do seu interesse, né, a ideia é essa, né, que a produção da autonomia, eu sou autônomo, né? A ideia sempre a autonomia é relativa, e pela própria indução proposta pelo método da PNH, que é a inclusão do outro, de que essa autonomia é sempre relativa porque há o outro.